Muito boa tarde, amigos ouvintes do programa Motivar, internautas que todos os dias estão conosco, acompanhando o programa Motivar, acompanhando a nossa programação, acompanhando os nossos temas. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela consideração. Enquanto estamos afastados por motivos eleitorais, afastados da Rádio Rural, ao qual só estaremos de volta a partir de 15 de novembro, eu aqui, Edson Dornelles, todos os dias, de segunda a sexta, estamos com a programação do programa Motivar, Instagram do programa Motivar e Facebook, perfil 1 do Edson Dornelles. Mais uma vez, de coração, agradeço o carinho, o prestígio e todo o incentivo de vocês, não somente no dia a dia, aqui ao vivo às 15h30, bem como mais tarde no nosso Instagram, no Facebook, inclusive no canal do programa Motivar no YouTube, que peço, façam a inscrição. Todos sabem o quanto a turma do YouTube pede esse tipo de apoio, no sentido de que se inscrevam, porque realmente isso é muito importante. Hoje, dia 14 de setembro de 2020, mais uma vez aqui com vocês, Edson Dornelles, para, nesta segunda-feira, tentar ajudar a fazer com que a semana de todos seja cada vez mais agradável. O tema que vamos abordar hoje é aprenda a dizer não. Parece ou pode parecer um tema meio bobo, meio frágil, ou talvez até que não se tenha muito a dizer. Mas esse tema, aprenda a dizer não, meus amigos, ele é sim muito significativo. A dificuldade de dizer não, ela começa bem no nosso dia a dia, em casa, onde o pai, por exemplo, fala não e a mãe tem dificuldade em falar não. Ou o contrário, a mãe fala de forma mais veemente não para o filho e o pai já não tem a mesma facilidade. Não vamos longe, na minha casa isso acontece. Este que vos fala, Edson Dornelles, é meio molengão, gosta de dizer sim, gosta de paparicar e de fazer tudo o que o filho quer, mesmo no fundo tendo a consciência de que isso deseduca. Aliás, como sempre falamos aqui no programa Motivar, a arte de educar é um grande desafio. Não é fácil educar. Quando o casal passa a ser pai e mãe, quando tem o primeiro filho, em via de regra, não se faz um curso, não se tem um curso de como educar. Então, aos trancos e barrancos, se vai com essa vontade, com a gana, com o entusiasmo, no sentido de aprender no dia a dia. Aprende enquanto ensina, aprende enquanto amamenta, aprende enquanto faz o mingau. Não é mesmo? Então vejam, esse tema de hoje, que vamos abordar, aprenda a dizer não, ele tem por objetivo promover, na verdade, uma pequena reflexão, um alerta de que isso é muito importante. Eu pergunto, meu querido amigo internauta, minha querida amiga internauta, ouvinte, tu tens dificuldade para dizer não? Tu paras e às vezes até para avaliar sobre essa questão, se eu tenho dificuldades ou se eu reajo a essa situação com relativa facilidade? Porque tu sabes que existe uma diferença muito grande em ser atencioso, simpático e a precisar dizer sempre sim. Tem muita diferença. De querer dizer sempre sim para ser amável, para ser dócil, para ser simpático, não é o melhor caminho. É melhor dizer não e ser antipático, porque o não, na verdade, ele te preserva, ele te fortalece e ele te ensina muito mais. Para tudo o que te pedem, tu tens o hábito de dizer sim ou procura dizer sim? Tu tens dificuldade, dependendo da pessoa, do vínculo, se é um colega ou se é um chefe, tu tens dificuldade de dizer não? Quando um chefe te pede para ficar depois do expediente,
e isso se repete com relativa frequência, tu tens dificuldade em dizer não, mesmo que esse não seja de uma forma extremamente profissional e educada, explicando o motivo pela qual isso às vezes não é possível, isso é muito importante, meus amigos, porque é imprescindível aprendermos a dizer não. Vocês vão ver que querer ser gentil é, na verdade, um grande problema e tu acaba sabotando a tua realização e a tua felicidade. Isso vai ser um grande problema. Muito cuidado com essa questão de querer ou achar que tem que dizer sempre sim, ou na maioria das vezes. Vejam que a todo instante nós temos alguém nos pedindo algo ou então fazendo um convite. Saber dizer não é para um convite. Aquela balada, aqueles amigos. Vejam a peculiaridade. Hoje eu recebi um convite para tomar um café da tarde com um amigo numa panificadora de Mossoró para falar de um projeto profissional, para falar de negócios. Eu disse, eu agradeço, mas não posso ir, porque eu tenho o programa Motivar, mas vou aceitar para mais tarde, se o transformar num happy hour ou se ficar para quarta-feira, por exemplo. Gente, dizer não não é um problema, por consequência, não deveria haver, para que dessemos esse não, tamanha dificuldade como alguns enfrentam. Alguns têm dificuldade e até sofrem na hora de terem que dar um não. E saibam também que quando dizemos um não para um convite e também, mesmo que seja para um pedido, um favor, saber dizer não está relacionado com como lidamos com a questão de tomada de decisões. Porque para dizer não, eu estou decidindo, eu estou escolhendo dizer o não. Eu estou escolhendo aquela opção da decisão. Nós tanto falamos aqui no programa Motivar sobre decidir, sobre escolher. E essa questão das decisões é muito importante porque ela vai direcionar fatalmente nossa perspectiva de sucesso ou de fracasso. Saiba também, meu amigo, que essa tomada de decisões, que é necessária e que, portanto, a gente vai ter que muitas vezes decidir pelo sim ou pelo não, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Saiba também, meu amigo, que se tu tens uma grande necessidade de dizer sim aos outros, tem gente que é assim, sempre sentindo uma necessidade de nunca contrariar, de sempre ser alegre, de sempre dizer sim, de sempre dizer amém, de sempre atender, é importante que tu imagines a possibilidade de que isso pode significar que tu estás enxergando o outro ou os outros como mais importantes do que tu mesmo. Quem só fala sim ou predominantemente diz sim para tudo que pedem, é muito provável, ou pelo menos bem possível, a psicologia nos mostra isso, que estamos enxergando o outro ou os outros como sendo mais importantes do que nós mesmos, que a opinião ou que a vontade, que a decisão dos outros é mais determinante do que a nossa. E isso não traduz a verdade. O que os outros querem não é mais importante do que eu quero. O que tu queres não é menos importante do que o outro deseja. Portanto, muito cuidado e avaliem com o mínimo de coragem e precisão sobre essa questão de eu devo ou não devo exercitar em mim essa prática, essa premissa de dizer não com mais frequência. Hoje, quando divulgamos o tema, teve algumas pessoas que se manifestaram no Instagram e no Facebook sobre esse tema, que aparentemente é simples, mas ele é muitas vezes polêmico. Saiba também, meu amigo, que a psicologia, e eu diria que a vida, de uma forma geral também, nos mostram que se tu tens dificuldades em dizer não, tu vais provavelmente ter problemas lá na frente na tua vida. Por quê? Muitas vezes esses nãos ou esses sims ditos agora, eles vão repercutir em situações diferenciadas, boas ou más, em nossa vida lá no futuro. Por isso que é muito importante ter coragem, ter personalidade para dar aquele não redondo que às vezes é tão difícil falar, não é mesmo?
às vezes a gente aceita com vergonha de dizer não posso. Às vezes a gente questiona, mas por que tu não disseste que tu não podias ir? Ah, não tive coragem. Tu deixaste de ir no teu compromisso para ajudar um colega? Por quê? Ah, eu fiquei envergonhado de dizer que não podia. Vai achar que eu estou de má vontade, vai achar que eu não quero ajudar. Pare, meu amigo, minha amiga, e pense, te prejudicar para não deixar de dar um não para uma outra pessoa? Quem é mais importante na tua vida, afinal? Tu ou a outra pessoa? Essa outra pessoa é pai ou é filho? Às vezes é um amigo, uma amiga, colega de trabalho. Outro dia eu conversava com uma amiga sobre esse tema, a dificuldade em dar uma negativa, a dificuldade em dizer não, e ela me disse, eu já me dei mal na faculdade por não poder me preparar para provas por conta de ter ido ajudar uma colega que estava com a casa bagunçada e precisava de orientações. Amigos, vocês querem algo mais bobo do que isso? Amiga, não posso te ajudar hoje porque hoje à noite eu tenho prova na faculdade, mas amanhã eu vou com todo prazer. Qual é a dificuldade em dizer esse não tão simplório, tão singelo? Uma situação como esta, gente, não dizer não significa dizer não para ti, significa dizer não para os teus sonhos, significa dizer não para as tuas necessidades, para os teus desejos, para as tuas ansiedades. Significa abrir mão de coisas importantes para ti e para a tua família para ajudar terceiros. É redondamente equivocada esta decisão. Ou tu aprendes a dizer não, ou tu vais viver em saias justas, as famosas sinucas de bico. Tu falas sim hoje para ser agradável, tu quebras a cara amanhã. Tu falas sim hoje com o intuito de ser mais simpático, mais amável, mais querido, e essa mesma pessoa talvez te diga não amanhã. Por quê? Tu não vais poder esperar que ela te diga sim, da mesma forma e intensidade e frequência que tu falas, porque as pessoas são diferentes. Lembre-se que o favor que tu fazes hoje, o galho que tu quebras hoje, tu não deves obrigatoriamente exigir retribuição. Não se faz o bem esperando retribuição. Lógico que se a pessoa retribui o teu sim com um não, é bem possível que ela esteja realmente numa situação difícil e que, por consequência, não possa te dizer sim. Que ela te diga um não em função de que a necessidade dela é dar aquele não. As pessoas são muito diferentes. O fato de tu ser bobo, molenga, frágil nas palavras e nas tuas decisões, frágil na coragem de dar as negativas, não significa que essa mesma pessoa que foi beneficiada com o teu sim exagerado vai retribuir da mesma forma. Não. Talvez ela não seja tão boba quanto tu, meu amigo. Quando tu fala sim para alguém, está provado que tu assumes um compromisso de fazer o que ela deseja. Ao dizer sim, tu estás dizendo entre linhas, ok, eu vou lá e deixo as minhas coisas de lado. Quando tu falas, ok amiga, eu vou na tua casa te ajudar, tu estás dizendo não para os teus compromissos, para as tuas necessidades e às vezes para os teus filhos que ficam sozinhos em casa. A arte de dizer não é fundamental para vivermos melhor. Eu lembro de um episódio de uma tia que, ao ser solicitada a sua ajuda na igreja, na Páscoa, para organizar a festa para os pobres, a festa para os moradores de rua, um almoço especial no domingo de Páscoa para essas pessoas desassistidas, sem teto, ela deixou num domingo 3 filhos em casa, todos com idade inferior a 10 anos de idade, para dar assistência a obras assistenciais. Meu amigo, saber dizer não significa muitas vezes dizer sim para a família, dizer sim para os filhos. Essa tia, hoje já falecida, que deixava de lado às vezes a família para ajudar as obras assistenciais, esqueceu-se ou talvez não tenha se apercebido que a caridade, a primeira e a mais importante,
começa em casa. Deus não nos pede que deixemos os filhos abandonados para ajudar moradores de rua ou pessoas sem teto, desassistidas. Não. A principal caridade, e portanto deve vir em primeiro lugar, é a caridade com as nossas pessoas de casa, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos compromissos, com as nossas necessidades, portanto, tá certo? E vejam, até mesmo porque às vezes o que nos pedem pode nos gerar situações dificultosas, prejudiciais, e é aí que a gente aprende a dizer não. Quando te pedem algo e tu tens a exata dimensão de que isso é difícil, dificultoso, que pode te gerar problemas, que pode te colocar em uma sinuca de bico, não tenhas medo de dizer não. Às vezes, ou eu diria que muitas vezes, ou até que normalmente dizer não, é um tanto difícil e desconfortável. Mas há que se exercer o direito de dizer não, na medida em que tu tens que pensar em primeiro lugar em ti. Dizer um sim tão simpático, tão amável, não vai te colocar numa situação de desconforto e de dificuldade e, portanto, daqui a pouco até de problemas. Deixe de ser mole, deixe de ser um banana, diga não. Por quê? Eu lembro de uma vez uma internauta que me disse: Edson, eu tenho tanta dificuldade em dizer não e, pelo que eu sei, e pelo que eu me conheço, eu tenho dificuldade em dizer não até de pena da pessoa que me pede ajuda, ou que me pede um favor, ou que me pediu um determinado auxílio. Saibam, meus amigos, eu já comentei com vocês aqui no programa Motivar, quem tem pena fica depenado. Não pode acontecer isso. Tu tens que ter pena de ti, dos teus problemas, das tuas dificuldades, porque querer ajudar os outros por pena, saibas que ninguém vai ter pena de ti na hora em que tu estiveres com problemas também. Esse desconforto de dizer não vai tirar o teu sono e a tua paz logo ali na frente. Não pense que tu vais durante muito tempo dizer sim, sim e sim, e que o desconforto, o problema ou a não retribuição vão demorar muito para aparecer. É claro que não, é claro que não. No outro dia, lembre, a internauta que me disse que tem pena. Gente, como pode a pessoa deixar de cuidar de si por pena de terceiros? Isso é elementar, é bobo demais, não pode ser assim. A vida não é assim. Os outros não vão te tratar assim e a vida não vai te tratar assim, dessa forma mole, complacente, condescendente. Não vai. E querer sempre dizer sim te dá a imagem de bonzinho, de um molenga, de um banana, talvez até de um otário. Isso é muito chato. Aquela pessoa que sempre fala sim, a pessoa que sempre fala sim, ela pensa estar sendo simpática, quando na verdade ela está sendo achincalhada. Quando tu achas que ao dizer sempre sim, por não conseguir dizer não, tu está sendo uma pessoa louvável, que tu vai ser uma pessoa admirada, ou que mais e mais pessoas vão te engrandecer por conta dessas atitudes, saibas que é exatamente o contrário. Ao dizer sempre sim, tu vais fazer parte de um rol de pessoas frágeis, sem personalidade e sem voz ativa. Repito, dizer sim sempre para os outros significa dizer não para a tua vontade, para as tuas necessidades e para a tua personalidade. Tenhas voz ativa, não tenhas medo de te posicionar como um ser humano, como uma pessoa de personalidade e que tem voz própria, sim, tá certo? Agora, vejas que ao deixar as coisas tuas e de tua família de lado para ajudar os outros, é algo que precisa ser muito bem avaliado e alterado a partir de agora. Talvez no automático tu procure sempre ajudar os demais, deixando de andar no automático e raciocinando um pouquinho mais, tu vais perceber que a caridade, como eu disse há pouco, começa em casa. Cuide de ti,
das tuas necessidades, dos teus filhos, para depois sim tu passares a te preocupar com os demais. Não é bonito fazer caridade deixando a tua vida, as tuas necessidades e a tua família de lado. Não é isso que Deus te pede. Não é esse tipo de atenção ao próximo. A primeira atenção tem que ser para contigo mesmo, porque tu tens que te amar, tu tens que te respeitar acima de todas as coisas. Priorizar as coisas dos outros, meus amigos, mostra que para ti tu dás muito pouca atenção, como se tu não fosses importante. E na verdade, a nossa vida não é assim. A nossa vida exige que nos tratemos com muito respeito, com muita importância e com total relevância. Aprender a dizer não, meus amigos, é sinal de amadurecimento emocional. Afinal, os teus desejos merecem toda a atenção e respeito do mundo. Nunca te esqueças disso. Abrir mão do teu desejo, das tuas necessidades para atender o próximo, para atender a necessidade alheia, não pode ser a todo instante. Vez ou outra, abdicar de algo importante para ajudar o próximo, para ajudar uma amiga, para ajudar a tua empresa, é louvável. Espírito de desprendimento. Mas estejas atento que vez ou outra isso pode acontecer. Cuidado com aquela sociedade machista que muitas vezes acha que a mulher tem que ser submissa para atender os outros. Como diz aqui os nossos amigos internautas, a pessoa tem que ser assertiva e, por consequência, dizer que falar o que precisa ser falado sem ser agressivo. Nessas horas, saber dizer não vai nos exigir, com toda certeza, a habilidade de como falarmos e não necessariamente o que falarmos. Tu podes tranquilamente dizer: não posso te ajudar, não posso comparecer, não posso ir na tua casa, senhor chefe, não posso ficar depois do expediente, minha amiga, não vou poder te ajudar na limpeza da tua casa. Enfim, desde que fales de forma assertiva, com educação e com respeito. Nessas horas, a habilidade da comunicação, de como falar, é mais importante do que o que falar, tá certo? Então vejam, quando eu falei há pouco, muita atenção com a sociedade machista, que faz com que muitas meninas cresçam ouvindo que a mulher tem que cuidar dos filhos, ser meiga, carinhosa, atenciosa. Só está faltando dizer para essas moças que elas precisam obedecer o marido e a tudo dizerem sim. Muito cuidado, o equívoco de sempre dizer sim anda muito próximo desse pensamento machista de achar que a mulher tem alguns compromissos com a casa que o homem não tem. Cuidado, que as coisas andam de forma correlacionada. Tenha a voz própria, meu amigo, minha amiga internauta. Tu tens luz própria, portanto, pares de querer agradar a todos fazendo o que os outros desejam. Tu, na verdade, se tiveres amigos e pessoas de bem, efetivamente, elas vão te entender a todo não que tu venhas a lhes dar. Aquele que é verdadeiramente teu amigo, que te respeita, vai saber entender todas as tuas negativas. Aquele que exige de ti sempre um sim, aquele que exige de ti sempre a total disponibilidade para a necessidade dele, saibas que este não é verdadeiramente teu amigo. Ele é amigo dele, ele só pensa nele e ele não está se importando, não está se lixando com o que tu precisas, com o que tu podes e com, de verdade, aquilo que tu necessitas. Muita atenção, te respeites. Repito, tu tens voz própria, luz própria. Hajas de acordo com as tuas necessidades, com os teus anseios e com os anseios da tua família, e não com relação às necessidades, aos anseios alheios. A vida não é assim, só dizer sim, só atender, só estar disponível. Não, mostres a tua personalidade, mesmo que isso desagrade a muitas pessoas, porque se tu desagradares aos outros, quando tu precisas eventualmente dizer um não,
repito, não são pessoas amigas e não são pessoas que estão preocupadas contigo e que querem o teu bem. Quem efetivamente quer o teu bem, ao escutar um não posso, não vou, não tenho como te atender, vai entender e respeitar a tua decisão, a tua resposta, em função de que te respeita, gosta de ti e te conhece verdadeiramente, conhece o teu íntimo, conhece a tua alma generosa de sempre que possível estar disponível, tá certo? Lembre-se, em primeiro lugar tu, em segundo lugar tu, em terceiro lugar tu, aí sim depois vem os outros. Em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois sim eu vou me preocupar com os outros. Lógico que existem algumas exceções quando a gente fala pai, mãe e filhos. Porque para os filhos a gente coloca-os num patamar de prioridade. Os nossos pais, que tanto lutaram por nós, nós os colocamos também numa faixa, num patamar também de prioridade em nossas vidas. Aí sim, fugiu disso, meus amigos, te respeites mais, te valorizes mais, porque sim, tu vales muito, tuas opiniões e ideias valem demais, muito mais do que tu imaginas. Não vaciles mais, deixando as tuas coisas em segundo plano, dando prioridade para as coisas dos outros, tá certo? Lembrem que todo dia às 15h30 nós do programa Motivar estamos aqui abrindo o coração e a alma para passar para vocês sempre uma mensagem de otimismo e de motivação. Essa mesma mensagem de otimismo e motivação visa fazer com que tu te valorizes cada vez mais, visa fazer com que cada vez mais tu enxergues o verdadeiro valor que tu tens como ser humano, tá certo? Um grande abraço para os amigos da Easy Institute, inglês em 12 meses, horários programáveis e foco na conversação. Vocês sabem qual é o telefone WhatsApp das promoções da Easy Mossoró? 84 999 00 9090. Adicione esse WhatsApp, ligue para lá, pergunte pelas promoções da Easy Institute, que tu vai te surpreender de como é possível e fácil falar inglês em 12 meses da Easy Institute. E mais, se a Easy está aí para te ensinar inglês em 12 meses, tu não vai estudar inglês em 5 anos em propostas que focam na gramática, não é mesmo? Lembrem que num ano atípico, cheio de problemas e cheio de dificuldades, ter o Laboratório Análises, a maior rede de laboratórios do Rio Grande do Norte, à nossa disposição, tão pertinho, nos dá, a mim, a ti e a tua família, meu querido ouvinte, internauta, uma segurança muito grande, não é mesmo? Saúde, segurança e tranquilidade são sinônimos, por consequência, de Laboratório Análises, mais de 25 unidades, e quando eu digo bem pertinho, é porque em quase todo o bairro de Mossoró tem um Laboratório Análises para melhor nos atender e para mais segurança e tranquilidade gerar sempre para as nossas famílias. Eu quero mandar um abraço para a Smart Obras, pequenas, médias e grandes, e terceirização de mão de obra. Liguem para o Tarsis 84 98174 1000 e se informem sobre vantagens de terceirizar serviços e mão de obra, tá certo? Eu quero mandar um grande abraço para os amigos da Fefi Intimates, moda feminina, lingeries, moda família, pijamas. Gente, quando tu visitas a Fefi Intimates na Rui Barbosa, aqui no centro de Mossoró, em frente à Igreja dos Mormons, tu te encanta com a variedade de produtos modernos, com o atendimento de primeira e com as promoções que a amiga Fefi Intimates, os amigos da Fefi Intimates proporcionam. A Tassiana Bezerra está sempre ali à disposição para melhor atender. Conheçam as novidades, os preços e o atendimento top da Fefi Intimates. Rui Barbosa, em frente à Igreja dos Mormons. Um grande abraço
ao amigo Cristiano José, que está sempre conosco, ligado em nossa programação. Cristiano e Caís, vocês moram no nosso coração também. Um grande abraço, tudo de bom. Gente, finalizando mais um programa Motivar, eu quero mandar um abraço grande para a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Eu lia na semana passada, num site, num blog de Natal, uma reportagem sobre psicologia, onde ali retratava muitos pontos, muitos tópicos sobre a psicologia, sobre a situação da psicologia em nosso estado, Rio Grande do Norte. E foi com muita alegria que eu vi ali ser citado o nome da doutora Isabelle Paulini como uma das principais sexólogas do estado do Rio Grande do Norte. A doutora Isabelle Paulini atende aqui no centro de Mossoró, na clínica Oitava Rosado. Tá certo? Gente, ficamos por aqui com o programa Motivar. Hoje, dentro de 2 minutos, vocês sabem, o programa já está ali à disposição no Facebook, perfil 1 do Edson, no Instagram do programa Motivar, ali também o vídeo completamente à disposição. Mais tarde estará à disposição no perfil 2 do Edson, no Facebook, e também à noite à disposição no canal do programa Motivar no YouTube. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês, pela participação. Nos últimos dias o WhatsApp do programa Motivar, 84 99866 4545, está sempre à disposição. Grande abraço ao amigo professor Edivaldo. Muito obrigado pelo carinho de estar aqui nos prestigiando, apoiando o programa Motivar. Amanhã, pontualmente às 15h30, estaremos de volta. Não deixem de se inscrever no canal do programa Motivar no YouTube. Vocês sabem que se inscreverem e curtirem os vídeos e também compartilharem os nossos conteúdos com os amigos vai nos ajudar muito. E a cada vez que o amigo internauta compartilha no Instagram ou no Facebook os nossos vídeos, os nossos temas, mais e mais amigos têm a oportunidade também de ter acesso aos nossos conteúdos. Lembrem, 15 de novembro temos eleições. Por respeito a mim e a ti, mas principalmente aos teus filhos e aos teus familiares, não vendas o teu voto. Vote com consciência, não no mais amigo, mas naquele que te parecer mais competente, mais preparado, mais honesto e predisposto a fazer o melhor pela cidade de Mossoró. Sim, Mossoró merece o melhor de todos nós. 15 de novembro é uma data marcante que temos condições de renovar, se for o caso, a Câmara de Mossoró e escolhermos verdadeiramente os melhores governantes para a nossa cidade de Mossoró. Que merece, convenhamos, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Agradeço todos os dias aqui, todos vocês acompanhando o programa Motivar. Hoje o tema bastante relevante foi: aprenda a dizer não. Se te pedirem um voto em troca de um saco de cimento, digas não. Se te pedirem, vote no meu amigo porque ele é meu camarada, porque ele é bem bonzinho, digas não. Se te pedirem, vote em mim, que eu te dou uma série de benefícios, digas não. Se te pedirem para vender a alma em troca de votos na eleição de 15 de novembro, digas não. É muito importante aprendermos a dizer não. Temos uma grande oportunidade de, em 15 de novembro, nas eleições municipais, dizermos não para a corrupção, dizermos não para a venda de cargos, dizermos não para a troca de favores, dizermos não para o jeitinho brasileiro, dizermos sim para o sucesso da nossa cidade de Mossoró. Obrigado pela audiência. Saibam todos que, mais uma vez, foi um privilégio ter estado aqui com vocês.